todas as vezes, né, Zoara, que a gente fala sobre leitura no Brasil, que a gente fala sobre o número de leitores que a gente tem no Brasil, o número de livros que são lidos no Brasil, de uns anos para cá, essa pesquisa tem sido fundamental para a gente medir isso, né? Então, muito obrigado por estar aqui com a gente no Dia da Leitura, para a gente falar sobre esse assunto tão importante. Eu queria começar falando o seguinte, essa nova geração que já nasce conectada, já nasce com o computador, ela não tem essa relação com o papel que outras gerações tiveram. Essa nova geração tem lido? Pois é, a gente não sentiu redução no número de leitores quando a gente olha os números da faixa etária jovem, né? Na verdade, ele se mantém. Mas, sem dúvida, né, quando a gente olha para a leitura em geral, né, a gente sabe que hoje essa garotada lê e escreve o dia todo, mas, né, eles estão nas redes sociais, eles estão no WhatsApp, né? A leitura do livro, a gente sentiu, especialmente o livro digital, né, que ele não teve um crescimento da última edição da pesquisa para essa, né? Então, há cerca de 5, 6 anos atrás, né, houve uma grande movimentação, inclusive da parte editorial, né, de que o livro em papel seria rapidamente substituído por conta até dessa familiaridade, não só dessa garotada, mas hoje acho que as outras gerações todas também, as gerações, claro, né, acabaram tendo essa facilidade de comunicação, né? Em 2007, 55% dos brasileiros se consideravam leitores. E em 2011, o número caiu para 50%. E em 2015, os anos que os dados da pesquisa foram coletados, né? 56%, Sim. o que equivale a 104 milhões e 700, né? Uma média de 2,54 livros a cada 3 meses. A gente pode afirmar, Zoara, que houve um aumento de leitores? Sim, né? A gente pode dizer que houve um aumento aí percentual de leitores, né? Agora, a gente sempre tem, né, acho que a responsabilidade de olhar para esses números para tentar explicar, né, por que houve o crescimento. Por que houve esse crescimento. Quem está lendo mais, né? Eu acho que essa é a principal questão. Eu falei lá no comecinho que essa garotada de 5 a 17 anos, né, eles não estão lendo mais do que na edição anterior. Eles são os principais leitores, é nessa faixa que a gente encontra mais leitores, né? Qual é a faixa? Da faixa dos 5 aos 17 anos 5 é quando aos você 17. encontra mais leitores, e especialmente dos 10 aos 14. 84%, né, nessa faixa etária se declarou leitor. Ele leu pelo menos um livro, aí sim, digital ou em papel, no período de 3 meses, né? Para a gente, esse é o leitor. Ele não precisa ter lido o livro inteiro, né? Então, a gente conta como leitor, mesmo aquele que lê um capítulo do livro. Agora, o que a gente notou nessa última pesquisa foi um aumento do número de leitores adultos, né? Também foi uma surpresa, a gente foi lá, e aí, o que eles estão lendo, né? E houve um incremento nos livros religiosos lidos, né? E esse fenômeno também aconteceu quando você olha o número de livros vendidos. Então, as pesquisas que analisam venda de livros no mercado também apontaram que houve um aumento de número de títulos e exemplares de religiosos, e aí de todas, né? Das mais então, diferentes você religiões. tem evangélicos, você tem espíritas, você tem católicos, você tem, né? Então é interessante porque talvez, eu acho que isso, não sei, né, acho que é o momento que a gente está vivendo, acaba nos levando a buscar, né, mais explicações, mais sobre a vida. É interessante a gente realmente olhar para esses números, porque, bom, houve um crescimento, né, numérico, inclusive na faixa dos adultos. Agora, eu fico imaginando, e talvez você tenha esses dados até para explicar para a gente, se a gente tirasse os livros didáticos e a gente não colocasse esses livros que a pessoa é obrigada a ler, mas alguém que simplesmente
vai a uma livraria ou vai a uma biblioteca e lê um livro... Lê por gosto, né? Lê simplesmente porque gostaria desse tipo de entretenimento, que é um entretenimento super saudável, né? A gente teria uma diminuição exponencial desses números. Exponencial, você tem razão. Eu acho que seria, a gente ficaria com menos da metade desses números, né? Se a gente considerar só no livro inteiro, nós já caímos pela metade, né? Você vai ver que nos 2,4 que você citou, né, 1,5 é livro lido, um trecho do livro. Aquele livro que você abandonou, que você lê um capítulo, que você a Bíblia, que você lê trechos, né? Então, inteiro mesmo seria um livro, né? E se você tirar aí o didático de obrigação, né? Certamente a gente ficaria com aproximadamente 30% de leitores no Brasil, o leitor espontâneo, leitor que lê por gosto, né? Bom, aí sempre vocês lançam o livro Retratos da Leitura no Brasil, né? Eu estou com o volume 4 aqui nas minhas mãos e é organizado por você, que é a coordenadora do projeto. A gente separou aqui um trecho do Retratos da Leitura no Brasil 3, onde você diz o seguinte: uma leitura crítica é a que desperta diferentes visões do mundo e da realidade e possibilita criar novos conhecimentos. A gente hoje vive uma sociedade onde a informação está aí. A gente consegue a informação com muita facilidade, na distância de um clique, nanosegundos, e a informação está ali com a gente, mas a gente tem retido menos conhecimento, né? A informação existe, mas o conhecimento é outra história. Por que é tão importante ler? Por que a sua frase, que a leitura ela desperta esse lado crítico às diferentes visões de mundo e possibilita que a gente crie novos conhecimentos? O leitor pleno, né, é aquele leitor que não só escolhe aquilo que ele vai ler, é um leitor autônomo, mas ele tem a capacidade de análise daquilo que ele está lendo, de criticar aquilo que ele está lendo, de saber se aquilo é uma verdade, quais são as intenções do autor, qual é a qualidade daquela informação ou daquele conhecimento, né? Você bem fez essa separação, o que é uma informação, o que é o conhecimento. Informação é essa coisa ligeira, né, que passa, são dados. O conhecimento, né, ele parte de um estudo, de uma tese, de uma pesquisa, é alguma coisa que você constrói a partir de alguma coisa que você defende como uma tese, né? E você, na medida em que você acessa esse conhecimento, né, você está se apropriando dessa visão de mundo, né? E aí das diferentes áreas, da história, da economia, até da matemática, né? Então, quer dizer, você está construindo uma visão de mundo, do seu pertencimento nesse lugar, né? Muito mais abrangente, crítico no sentido de você ter uma verdade que é própria, não é contaminada, não é manipulada, né? Porque hoje, infelizmente, o que a gente percebe, por conta até dessa dificuldade que as pessoas têm de saber o que é verdade, o que é manipulação, qual é a minha verdade, o que é realmente o meu interesse, no que eu estou sendo conduzido, né? Então, eu acho que o que a gente tem sentido, né, na nossa vida social e política, né, é que as pessoas têm muita dificuldade de fazer essa leitura, né, do que das diferentes orientações, das diferentes verdades, inclusive, que ele recebe, né? Tentando explicar um pouco do que a palavra crítica funciona, porque existe muita crítica, né? Você vai entrando nas redes sociais, as pessoas estão criticando tudo, mas sem uma visão realmente crítica, sem algo que foi fruto de um pensamento, de uma análise, de um respeito de uma opinião contrária e aí manifestar algum tipo de informação. Realmente, a gente tem um pensamento cada vez mais reducionista, né? A gente tem as pessoas cada vez pensando de forma, parece que técnica e não de forma profunda, né? Homogênea. Homogênea, né? Eu acho que é uma coisa assim meio que massificada mesmo, né? E é interessante como é uma palavra triste, mas é uma coisa de manada, né? Porque você tem, alguém conta um caso, né? E todo mundo se contamina por aquilo, né? Então
eu acho que essa dificuldade dessa crítica que você falou, né, que é uma construção a partir daquilo que eu acredito como verdade de uma tese, realmente nos leva a ter uma dificuldade maior de entender o que acontece em todos os ângulos, em todos os espaços da nossa vida, né? Até mesmo quando você pensa em saúde, né? Quer dizer, eu acho que até mesmo quando você pensa em doença, saúde, muita gente tem dificuldade para perceber, né, como é que isso aparece. Então você fica preocupado com alguma história que escutou. Então, quer dizer, eu acho que a tua dificuldade de se colocar no mundo, de saber qual é o teu interesse, a tua posição, qual é a do outro e qual é a sociedade que você vive, sem dúvida dificulta, né, a gente fazer opções. E eu acho que quando você diz que a leitura ela proporciona a criação de novos conhecimentos, possibilita criar novos conhecimentos, me corrija se eu estiver enganado, mas eu acho que você está indo além do conhecimento que vai ser adquirido a partir da informação que foi obtida daquele livro ou daquela leitura. Mas é justamente de como a leitura ajuda o nosso cérebro a desenvolver caminhos neurais ou caminhos cognitivos que desenvolvem a nossa inteligência e o nosso poder crítico. É isso, né? A capacidade de análise, né? Eu acho que a gente está falando dessa leitura que tem um conteúdo mais voltado para o conhecimento, mas a gente pode esquecer da literatura, né? A literatura, quer dizer, ela desperta, né, a imaginação, né? Desperta o conhecimento de outras culturas, né? Então, ela possibilita que você, não só nesse exercício mental, né, você se aproprie de mais vocabulários, mas você tenha essa compreensão da construção de uma narrativa, né? Isso tudo é uma grande aprendizagem. Quer dizer, na medida em que eu leio, eu também estou aprendendo a falar melhor, a narrar melhor, a contar melhor, né? A contar histórias melhor, né? Então, e os neurologistas mesmo defendem isso, né? A importância da leitura nessa formação que você falou de uma forma tão apropriada aí, né? Nessa capacidade sua de, vamos dizer, de conexões, né? Claro. É o mais simples a gente pensar no vocabulário, mas é muito mais complexo do que isso, né? Sim. A gente aprende a falar, a gente aprende a se comunicar, a gente aprende a pensar, né? Isso é fantástico, né? Tem um dado aqui dizendo que o papel dos pais, o papel da influência é muito grande, né? A pesquisa mostra que uma mãe que lê, um pai que lê, vão ter um filho leitor no futuro. Principalmente a mãe, né? Então, se você tem esses números tão problemáticos, isso pode se tornar, se não houver alguma mudança, algum projeto, e o objetivo de vocês, né? O objetivo do Instituto é proporcionar projetos que incentivem a leitura e promover, né? Mostrar, né? Então, faz com que a gente tenha, de repente, uma mudança nesse percurso, porque senão a gente vai ter cada vez mais mães que não leem, pais que não leem, filhos que não vão ler. Vai piorando, né? E a porque coisa isso vai se multiplica. Não, e se você olhar o perfil da família brasileira, né? A escolaridade, ela não tem livros em casa e não é uma família leitora, né? Se o ambiente que desperta esse interesse é um ambiente onde o pai ou a mãe leem, né? Então, quer dizer, como é que isso que você está falando, né? Quantas são as famílias que têm um pai ou uma mãe leitores, né? Quais são as famílias de escolaridade de nível superior que presenteiam com livro? É uma coisa simples, mas nós vimos que nós temos muito mais leitores entre aqueles que em algum momento da vida deles foi presenteado com livro. Quer dizer, a família valoriza o livro, né? E se você olha a escola, né, se a gente tem esse retrato da nossa família, a gente tem que depositar todas as nossas esperanças na escola. Com certeza. E nós temos professores que não são leitores também, né? É porque leitura é hábito, né, Zoara? Certamente. Eu não sei se você lê desde criança. Eu, por exemplo, não tive incentivo à leitura, não lia na fase de criança e tal. E a escola foi me proporcionando a leitura, a universidade, né? Imagina, fiz jornalismo, ou eu lia. E isso desenvolveu o hábito. Então, mesmo não sendo habituado à leitura na infância e depois na adolescência e tudo mais,
hoje eu descobri o prazer da leitura. Então, é interessante esse meu relato aqui, porque mostra que não é porque você não desenvolveu no passado que ele não possa ser desenvolvido. Agora, é muito diferente, né? Você nunca assistiu a um filme, você senta na frente da televisão, tá tudo ali pronto para você e você se apaixona por aquela história naquele momento. O livro é necessário, uma dedicação maior. Uma dedicação, um investimento. É difícil, né? Mas no segundo livro a paixão já vai estar ali. Né? Então... Desde que esse primeiro livro tenha sido o livro certo. Exatamente. Né? Porque eu acho que um dos pecados que a gente comete é o de não buscar o livro certo para aquela criança ou para aquele jovem. O livro que possa despertar esse interesse dele, para que ele se apaixone, daí ele, né? Aí ele vai virar um leitor, né? Vai querer buscar mais, né? Às vezes a gente massacra esse jovem com livros que não têm a ver com o interesse, com o momento dele, com a realidade dele, né? Então, acho fundamental um professor leitor que saiba escolher os livros, né? Porque eu acho que aí sim, né? Se ele não teve essa oportunidade dentro de casa, né? Ele vai ter na escola. E você tocou um dado que é interessante, que é a frequência, né? A leitura, o hábito se desenvolve pela frequência. O gosto, né? Por essa paixão por um livro que te cativou, né? Mas eu acho que você precisa também... eu sou viciada em leitura de qualquer coisa. Eu não consigo sentar sem pegar alguma coisa para ler. Pode ser qualquer coisa, não precisa ser um livro. Pode ser uma revista. Tem um papel lá no chão, né? Então, quando criança eu lia muito gibi, né? Então, alguns especialistas falam, não. Gente, eu acho que esse vício por ler, né? Eu acho que você desenvolve lendo, né? Então, depois sim você vai aperfeiçoar isso, você vai tomar o gosto pela literatura canônica, a arte, aquela que te emociona até pela forma como as palavras surgem, né? Mas eu acho que a gente tem muitos caminhos para despertar esses leitores. O importante é a gente investir em todos eles, né? Com certeza. E Zoara, olha, sou fã do Instituto ProLivro. Parabéns pelas iniciativas, parabéns pelos projetos. E que esse objetivo de vocês de incentivar, mostrar, fazer com que as pessoas leiam mais, possa se cumprir cada vez mais. Tomara. Daqui 4 anos, a gente tem... 4 anos, né, que a gente tem a pesquisa de novo? Agora já mais 2,5. 2,5. A gente tem dados mais interessantes ainda, né? Um crescimento maior do que esse. Eu só queria aproveitar para dizer que a gente acabou de lançar um novo projeto. Você falou um pouquinho sobre isso, né? Porque a gente faz um grande diagnóstico, mas a gente sentiu que precisa também apontar caminhos, né? Mas a gente sabe que pelo Brasil existem projetos lindos que começam assim, de uma pessoa que de repente descobriu o livro, né, que leva o livro no barco para ler, enfim, você tem histórias fantásticas pelo Brasil. Então a gente está lançando 2 projetos, um que é a plataforma ProLivro, que é um ambiente digital, onde a gente gostaria de contar, né, com a colaboração de todos aqueles que têm essas iniciativas, que têm essas experiências, para eles apresentarem seu projeto, sua experiência, para que a gente possa divulgar e todo o Brasil conhecer, né, aquilo que está acontecendo, às vezes, num lugar escondido, mas é uma experiência fantástica. E, com isso, você está mobilizando, estimulando outras pessoas a também, né, se inspirarem e produzirem. Então, a gente tem essa plataforma, que é para mapeamento e intercâmbio das experiências, e também um prêmio. Quer dizer, a partir vamos dizer, desse cadastro, a gente vai estar premiando aquelas experiências que são mais exitosas, mais interessantes. Deixa eu aproveitar e dar o site aqui para você que tem interesse de entender melhor todas essas questões das diferentes plataformas e também do prêmio que a Zoara mencionou aqui. Olha, o site é plataforma.prolivro.org.br, plataforma.prolivro.org.br. Zoara, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado mesmo por ter vindo aqui. Obrigada a vocês pelo convite, foi ótimo esse momento.